E hoje nós vamos falar sobre a paciência. E é uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando iniciamos a ler a Epístola Universal escrita por Tiago. No programa passado, a gente falou sobre a tentação e hoje a gente vai falar então sobre a paciência. E pretendo, com a graça de Deus, fazer um estudo da carta de Tiago. Cada programa a gente vai estar lendo e comentando um texto desta tão importante carta. Ela traz vários ensinamentos, ela é um resumo, podemos assim dizer, dos evangelhos, das outras cartas pastorais, das outras epístolas, porque nós podemos encontrar textos paralelos em outros livros que se encaixam perfeitamente naquilo que Tiago estava escrevendo, ou aquilo que Tiago deixou escrito para nós. E nós vamos entender que quando Tiago escreveu esta carta, ela fora direcionada às 12 tribos de Israel que andavam dispersas. Então, era uma situação de muita tristeza, de muita tribulação que aqueles irmãos andavam passando naquela época. É uma feroz perseguição contra os cristãos e Tiago, ele inicia então a sua carta dizendo o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aqui Tiago está falando, logicamente, sobre aquela tentação de negar a Cristo, que muitos poderiam escolher, entre morrer ou negar o Evangelho. As pessoas, antes de serem martirizadas, poderiam optar, fazer essa opção. E era uma prova da paciência, da fé daqueles irmãos. E Tiago diz que a prova da vossa fé opera a paciência. Bem, o que é a paciência? O que significa paciência? No nosso dicionário bíblico, é o dicionário da Bíblia de Almeida, produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, diz que paciência é sofrer ou suportar sem reclamar. Isto é paciência. E era o que Tiago estava dizendo para aqueles irmãos. Suportar toda a perseguição, suportar, se possível, até o martírio, se fosse necessário o martírio, morrerem por amor a Cristo, ao Evangelho, sem reclamarem. E Tiago diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então a paciência, ela acabaria tornando aqueles irmãos perfeitos, completos, é a imagem de Cristo, porque Cristo também suportou com paciência as afrontas e a morte de cruz. Então a paciência, ela produziria a perfeição, o crescimento, o amadurecimento espiritual daqueles irmãos. Tiago diz: sem faltar em coisa alguma. Então eles estariam completos. Tem outros textos também da palavra de Deus que falam sobre a paciência. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, vamos ler capítulo 5, versículos 3 e 4. Paulo escreveu o seguinte: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Olha que interessante. E Paulo, em outras palavras, está dizendo a mesma coisa que Tiago estava dizendo. Aqui Paulo está falando de tribulações, devido ao contexto da época, o contexto histórico de quando fora escrito esse texto das Escrituras. E fala que a tribulação produziria a paciência. A pessoa aprender a suportar tudo sem reclamar. E esse suportar produz a experiência. E a experiência, ela produz a esperança. A esperança, aqui que Paulo está se referindo, é o novo céu, a nova terra, a vida eterna. É um novo mundo. Aquilo que está
no futuro, é a nova vida em Cristo, mas já na eternidade, deixando esse mundo para trás. Então é isso que produz a paciência. A paciência ela vai produzindo a experiência, e a experiência é a esperança. E qual é a esperança do cristão? É que um dia Cristo vai retornar a esse mundo, vai recolher aqueles pelos quais ele morreu, derramou o seu sangue, e os levará para junto dele, um novo céu e numa nova terra onde habita a justiça. É totalmente contrário, totalmente diferente, o oposto daquilo que aqueles irmãos estavam vivendo naquele momento difícil de suas vidas. E nós também, amados, nos dias de hoje, estamos passando por tribulações aqui nesse mundo. Olharmos os noticiários, ficamos perplexos porque o mundo está cada vez mais difícil para ser habitado por um cristão. É muito difícil. É tanta coisa que vai totalmente ao contrário dos ensinamentos das Escrituras e acabam entristecendo o Espírito Santo que está em nossos corações. E o cristão com isso ele sofre junto, e também sente tristeza. E nós vemos que os valores cristãos estão sendo desmoralizados, e então estamos de certa forma sendo perseguidos. E muitos estão negando a sua fé, não estão suportando as afrontas, a humilhação. E nós, irmãos, nesses dias atuais, temos que ler esse texto de Tiago e também esse texto de Romanos como sendo dirigido para nós e para todos os cristãos de todas as épocas. Mudam a forma da tentação, a forma da tribulação, mas sempre o cristão está enfrentando lutas nesse mundo. E essas lutas, elas acabam produzindo então a paciência, e essa paciência, a experiência. Por que a experiência? Porque durante a luta, durante a tribulação, se nós esperarmos com paciência no Senhor, nós vamos ver Ele agindo, nós vamos ver o agir de Deus nas nossas vidas. Nós temos o Salmo 40, versículo 1, onde o salmista disse que esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista Davi tinha experiência, ele passou por essa experiência, ele esperou com paciência e ele viu o Senhor se inclinar para ele. Ele teve aquela experiência com Deus, Deus atendendo a sua oração. E esse é o fruto da paciência. E o Senhor Jesus também ele falou algo sobre a paciência. Nós temos registrado no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 19, aonde ele fala assim: na vossa paciência possuí as vossas almas. O segredo do cristão é a paciência, é o amadurecimento. Não existe amadurecimento, não existe crescimento espiritual, não existe aquela experiência com Deus e não existe aquela esperança de um novo céu e de uma nova terra se nós não esperarmos com paciência, sofrermos pacientemente toda a luta, toda a dificuldade, toda a tribulação que nós como igreja vamos enfrentar nesse mundo. O Senhor Jesus não ofereceu um mar de rosas para a sua igreja, para o seu povo, mas pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Espero, meus amados, que com esse pequeno comentário eu possa ter levado você a pensar um pouquinho sobre a paciência e sofrer pacientemente as lutas, as dificuldades que essa vida, que esse mundo está aí sempre nos colocando diante de nós. Vamos esperar pacientemente no Senhor, como falou o salmista Davi, esperar com paciência, e nós vamos ver com certeza Ele se inclinando para nós e ouvindo as nossas orações. E podemos também tomar o exemplo de Jó para nós, o exemplo daquele homem que, mesmo sendo humilhado por seus amigos que vieram visitá-lo, eles passaram a acusá-lo de pecados, de coisas que Jó sabia que ele não tinha feito, mas Jó, ele não teve medo de declarar a sua paciência, a sua experiência, a sua esperança em Deus, porque Jó disse assim:
Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. E dessa forma nós vamos ter aquela experiência com Deus. E essa experiência, ela vai cada vez mais aumentar a nossa fé e a nossa esperança de um dia estarmos para sempre ao lado do Senhor. Pense nisso, amigo ouvinte, e que Deus te abençoe. Amém.